gratidão. E hoje o convite é de praticarmos a gratidão. Praticarmos a gratidão, que na verdade já deveria estar internalizada dentro de nós, né? Desde o momento em que a gente acorda, ou seja, que a gente retorna de um desdobramento, né? Então, a gente sai durante esse sono e retorna para esse corpo para continuar a nossa jornada. Então, nós temos que agradecer esses movimentos, né, que acontecem e termos essa consciência, ou seja, termos a consciência do que significa estarmos acordados no sono, despertos durante o sono, ou seja, quando despertamos, não dormimos mais, né? Nós dormimos, nosso corpo relaxa, nosso corpo físico, mas a nossa consciência continua no seu processo evolutivo durante o sono, durante esse estágio, né, onde o nosso corpo físico está relaxado, e continua quando nós aqui estamos despertos também no nosso veículo físico, né? Então, o despertar, ele envolve justamente a gente estar acordado em qualquer nível de consciência, estar acordado em todos os níveis de consciência. Então, quando a gente diz uma pessoa está dormindo, ela está acordada aqui no mundo físico, mas está dormindo em consciência. Então, ela não está vivendo, porque ela está inconsciente. Então, a prática da gratidão vai ajudando a gente a elevar a nossa frequência. Por quê? Porque agradecermos pela vida, independente do nível de consciência que a gente está, é desobstruirmos os canais da vida. Porque nós estamos agradecendo pela vida. Não estamos agradecendo porque temos isso, porque queremos aquilo, porque recebemos alguma coisa. Não, nós recebemos o principal. Sem isso, nada existiria. Nós recebemos a vida. Nós recebemos a substância que supre a vida em todos os níveis. Então, essa energia é a energia que move a nossa vida. Então, a vibração da gratidão, ela é alcançada quando a gente percebe a vida, percebe que estamos existindo, não simplesmente sobrevivendo. Porque quando a gente está na vibração da sobrevivência, a gente está na vibração da personalidade, do personagem, do ego. E a gratidão não existe. O que existe é uma corrida frenética para obter algo, e no momento que a gente obtém, a gente simplesmente fala obrigada, obrigado, né? Que é uma expressão rígida, né? Uma expressão completamente de uma personalidade que está obrigada a fazer algo, né? É uma obrigação. Então, essa linguagem humana, voltada para o mecanismo físico, embruteceu o ser, né? E deixou ele fora da energia da vibração da gratidão. Então, o convite hoje é de a gente se interiorizar, de a gente estar conosco, né? Estar na nossa energia mais interna, mais genuína e agradecermos. Agradecermos pela vida. Porque nós só temos sempre o agora. Então, nesse momento, independente da situação que cada pessoa possa estar passando, circunstâncias, entendendo que situação, fatos, circunstâncias são tudo transitórios. Tudo muda e vai mudar de acordo ao nível de gratidão que eu tenho em relação àquilo. Então, se a vibração da gratidão está presente diante de um fato aparentemente não tão positivo ou aparentemente muito positivo, não importa, importa que eu estou nutrida da energia da gratidão. Porque eu sei que aquilo está me sinalizando algo. Aquilo está me ajudando, está me refletindo algo que está sendo, que precisa ser resolvido, solucionado, mas a gratidão àquilo vai me proporcionar uma solução superior, uma solução harmoniosa, uma solução pacífica, uma solução onde todos fiquem bem.
Então, estar imbuído dessa energia é fundamental para que a vida flua. Porque a consciência, na consciência, todos nós somos, em essência, já temos essa vibração, essa energia, mas só precisamos reconhecer. Então, para reconhecer, nós temos que nos internalizar para chegarmos nesse nível de percebermos que estamos existindo, independente do que nós temos ao nosso redor. Então, o cenário pode mudar para outro, para outro, para outro, mas a consciência é eterna. Então, a eternidade da consciência nos traz a gratidão, a energia da gratidão, de perceber isso, de perceber que somos eternos. Então, tudo isso está passando, sim. E vem outras coisas, e outras, e outras. Então, não precisamos ficar presos a uma circunstância, a uma experiência. Isso é só uma experiência. Então, a gratidão vai tirando a gente dessa sensação de que, nossa, quantas coisas, isso, para uma energia positiva, elevada, que nos leva para o próximo nível de forma acelerada. Então, quando eu sou grata, eu começo a transmutar todas essas energias que não correspondem mais, e isso vai acelerando o processo evolutivo e a transição do ser de um nível de consciência para outro. Então, vamos praticar a gratidão, vamos agradecer a tudo que temos ao nosso redor, a tudo aquilo que está dentro de nós, porque o que está fora está dentro, né? Então, vamos agradecer aos nossos ancestrais, agradecer a todos aqueles que passaram antes de nós aqui, seja da nossa família biológica ou a nossa família de alma. Então, a nossa família cósmica é uma família gigantesca, e a nossa família biológica pode ser uma família pequena, média, grande, também não importa, mas ambas têm um papel fundamental no nosso processo. Então, a gente tem que agradecer, porque muitos dos nossos ancestrais abriram caminhos e passagens para que nós pudéssemos estar agora aqui fazendo o que estamos fazendo. Então, algumas descobertas, né, em relação a avós, bisavós, muitos, eles foram sementes estelares que vieram antes de nós e que fizeram uma determinada tarefa. Ou seja, eles desbravaram o caminho, né, abriram caminhos, no momento onde a Terra estava num outro ciclo, num ciclo muito mais denso, num ciclo muito mais competitivo, muito mais embrutecido, num ciclo onde as pessoas desconsideravam esses seres de uma maneira completamente embrutecida. Achavam até que eles tinham problemas, né? Porque não entendiam a linguagem que eles estavam querendo trazer, que era a linguagem da unicidade, da união com o todo, da união cósmica. Mas eles fizeram esse trajeto, trouxeram essa informação por amor, amor incondicional. Então eles saíram das suas origens, saíram dos seus trabalhos em outras dimensões e resolveram, aceitaram encarnar nessa dimensão para ajudar, porque sabiam que iria chegar o momento da transição planetária, da transição de um planeta que é um processo natural, normal. Todo planeta precisa evoluir, independente dos habitantes, independente dos seres que estão lá. O planeta faz o seu processo. Isso tem que acontecer, porque é assim, é uma lei, né? Nenhum planeta é construído para ser um cenário de uma única civilização e de uma única energia, de um único sistema. Não, o planeta é construído, é manifestado para gerar diversidade de civilizações, diversidade de experiências, para que assim ele possa evoluir. Então, temos que agradecer aos nossos ancestrais, né? Porque muitos vieram
trouxeram isso, abriram esses caminhos para que outras sementes estelares pudessem encarnar em outro ciclo e fizessem outra tarefa, mas com essa abertura que eles fizeram anterior. Então é uma continuidade. Existe uma continuidade no sentido linear, né, de a gente perceber o espaço-tempo. Por quê? Porque a gente está dentro do espaço-tempo, mas a gente entende que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, por que que eu, no meu caso, por que eu cheguei num determinado momento? Porque naquele momento a tarefa iria fazer sentido. Então, não poderia chegar naquele ciclo anterior, né? Seja da avó, de quem quer que seja. Porque aquele foi o ciclo que ela escolheu para fazer determinado movimento. Então, não quer dizer que tudo que estamos caminhando linearmente, mas significa que energeticamente, o aproveitamento de um ciclo, por um ser que escolhe em missão vir fazer esse trabalho evolutivo, o aproveitamento tem que ser o máximo possível. Então, aí nós estamos falando de um tempo, né? Que tempo é esse? É o tempo do relógio? É o tempo do cronograma? É o tempo do calendário? É o tempo divino. Então, existem marcadores, né? Existem datas limites, existem tempos limites, existem. E eles são traçados em algum momento com a visão daquele momento. O que não quer dizer que eles não podem se alterar ao longo do tempo, porque os seres, depende tudo de quantos seres aproveitaram aquela evolução naquele momento e se transformaram. Então vamos imaginar, né, que ali atrás, a minha avó, ela fez um processo. Ela teve um aproveitamento máximo da sua capacidade dentro dessa dimensão do espaço-tempo, com a consciência que ela tinha, e semeou aquelas sementes, aquelas energias, aquele conhecimento, e voltou para o seu, se reuniu de volta ao seu eu superior, né? Então, aquilo ficou. Então, outro ser que vem na sequência, aquelas informações não são perdidas, elas são aproveitadas, porque nós carregamos isso. Então, o que for de experiência importante daquele processo, pode abrir para nós no momento em que nós despertamos. Né? Então, despertar da consciência vai fazer a gente acessar registros que são importantes para nós. Então, se esse registro é importante, vai vir para mim e vai me mostrar algo que aconteceu e que, para mim, para que eu pudesse estar aqui, esse processo foi feito. Então, a gratidão aos antepassados, quando a gente começa a fazer esse movimento, então, isso foi muito intenso na minha vida, mas eu fiz intuitivamente, não tinha muito a percepção da profundidade disso. Então, eu praticava essa gratidão aos antepassados, que eram orações, né, e com muitas pessoas envolvidas, diárias. Então, praticávamos a gratidão, gratidão, gratidão. E sinto, inclusive, a energia deles presentes nesse momento. Então, quanto você faz isso, é muito forte, é muito forte. Então, o quanto você agradece, porque eles te auxiliam, te ajudam em todos os níveis, entendendo, gente, que em todos os níveis, né? Não é só no nível astral, mas no nível físico. Por quê? Porque eles te trazem orientações que muitas vezes no nível físico você não está conseguindo ver. Você não está conseguindo entender, mas por que está acontecendo isso, né? O que isso quer dizer? Então, a orientação vem do plano astral, pode vir através de uma mensagem, como veio, né, no meu caso, mas também vem do nível físico. Então, vem uma indicação no nível físico, do que você pode fazer, porque aquilo está conectado a você. Então, a gratidão é o instrumento, vamos chamar assim, vibracional mais elevado que existe, um dos mais elevados que existe, para a gente abrir, desanuviar caminhos e seguir a nossa trajetória
principalmente, gente, envolvendo famílias, envolvendo famílias biológicas, né, que na grande maioria são conflituosas, elas estão discordantes porque estão em níveis de consciência diferentes, e o semente estelar tem um papel primordial dentro de uma família. Então a gente não pode deixar isso de lado, né? Então muitas famílias estão sendo conduzidas por uma alma que veio com essa missão, mas a família toda não sabe disso. E a família toda fala: nossa, mas o que é isso? E não entende. Não tem problema não entender. O importante é que aquela alma que está lá continue a sua trajetória, independente do que os outros entendam ou deixem de entender. Ela continue fazendo o seu trabalho, a sua missão, porque isso vai elevar os demais, mesmo que eles nem estejam conscientes disso. Então vamos agradecer, vamos praticar essa gratidão, né, que começa por aqueles que estão mais próximos, que foram aqueles que nos deram a vida física, né, por aqueles que nos deram a vida como um todo, né, a nossa vida, nossa alma, né? Então, em todos os níveis nós temos famílias. Em todos os níveis existem hierarquias espirituais nos apoiando, né? E a gente precisa estar conectado a isso de uma maneira sagrada, de uma maneira grata, não pedindo, né? Não querendo, não mandando, não exigindo, mas simplesmente disponível para que a gente possa seguir fazendo o nosso trabalho, realizando a nossa missão da forma mais autêntica que a gente consegue, né, nessa estrutura que a gente tem, e com isso a gente vai recebendo apoio, vai aprendendo mais, porque nós temos que ser humanos, né? Nós precisamos ser humanos mais dignos. Então, o receber as coisas, né, quando a gente fala, não, eu preciso receber, preciso... Não, o receber vem do que a gente está dando, né? Então, dar e receber, novamente, é um movimento cósmico, né? Então, a gente dá, a gente veio porque a gente escolheu isso, escolheu ajudar. Então, nós escolhemos ajudar. Então, a gente precisa relembrar o que nós viemos fazer, começarmos a fazer da forma como a gente consegue, e então a gente vai recebendo essas instruções, ou a gente vai recebendo, permitindo que o fluxo se mantenha do dar e receber, eu preciso permitir receber. Né? Então muitas pessoas falam, não, não, você está dando, você precisa dar demais, não precisa se esvaziar, mas precisa fazer um movimento de dar e um movimento de receber. Né? As coisas têm que ter equilíbrio, o equilíbrio precisa acontecer. Então aí o receber é a gente permitir que as bênçãos de Deus, né? É permitir ser digno de receber as bênçãos de Deus. Porque nós estamos vivos, nós existimos e somos gratos. Então, quanto mais a gente pratica essa gratidão, mas não é uma gratidão mecânica, né? Não é uma gratidão que a gente está lá. É uma gratidão interna, uma gratidão genuína, uma gratidão legítima, que não tem nada mais importante do que a nossa vida. Né? Então, todas as coisas, como Jesus nos colocou, tudo é consciência. Então, tudo que está na nossa vida é consciência. A energia que foi projetada de nós mesmos, a nossa casa, o nosso lugar, a nossa comida, a nossa roupa, o que quer que seja, as coisas, são projeções da nossa própria energia. Então, é consciência, tudo é consciência. Então, se tudo é consciência, se tudo é projeção do que está dentro, o que é mais importante? É o suprimento, é a energia, é a substância. Porque é essa que dá vida às formas, que vai moldar as coisas, que vai construir coisas. Mas sem essa energia vital, primordial, sem eu agradecer a existência que está em mim, que é a consciência que opera o avatar, nada lá fora pode mudar.
Então eu não posso ir lá nas coisas e querer as coisas. Então Jesus, né, nos ensinou, trouxe esse ensinamento que foi justamente buscar antes o reino de Deus e tudo o mais lhe será acrescentado. Então, quando é dito isso acrescentado, a gente tende, pelo sistema humano da Terra, tido como referência, falar, mas como assim? Né? Então começa o diálogo interno do ego, mas como assim? Acrescentado, acrescentado. E o ego tende a voltar para aquele sistema velho e fala assim, não, mas eu tenho que ir lá. Então ele vai lá lutar pela vida e não perceber, viver a vida. Então a diferença é enorme. Porque como é que eu posso ir lá lutar pela minha vida se a minha vida está dentro de mim? Né? E o que está fora eu acresço. Então eu tenho que trabalhar a minha vida, reconhecê-la, agradecê-la, para que o mundo lá fora mude. Então eu não posso lutar por nada, porque a vida existe. Ela não é campo de luta, ela é campo de paz. Nenhuma vida pode existir sem paz. Porque a paz é a vibração, é a energia que move a vida, para que a vida possa estar integrada. Né? Somos feitos de energia, de átomos. Se eu começar a quebrar tudo isso, esses átomos, eu estou lutando contra mim mesmo. Então a gratidão ajuda também a gente reunir essas energias, reunir essas informações, essas vibrações energéticas para que a gente caminhe na mesma direção. O que significa caminhar na mesma direção? Significa que nós só temos uma meta. A nossa meta evolutiva. Tem uma única meta. E ao longo desse desdobramento vão acontecendo coisas que a gente vai fazendo e vai, digamos, alcançando pequenas metas. Mas a meta principal tem que estar internalizada dentro de nós. Então a gente vai estar imbuído dessa gratidão porque estamos em direção à nossa meta. A meta que nós mesmos estabelecemos antes de virmos para cá. E que então, mesmo que a gente não esteja lembrando ainda, nós estabelecemos isso como rumo. Eu tenho uma meta evolutiva. Acabou. Eu me sinalizo, eu me coloco nessa meta maior e então a energia muda para a gente conseguir entender como vai fazer essa caminhada para chegar lá. Então a gratidão é fundamental para a gente ir alimentando e nutrindo o nosso ser interno. Porque o nosso ser interno é o comandante. É ele que vai dizer, é ele que vai mostrar, é ele que vai nos direcionar, é ele que vai fazer, né? No sentido, não que a gente não tenha que fazer, né? Fisicamente, mas ele vai direcionar a ação. Então a nossa ação vai ser assertiva, vai ser coerente, vai ter coerência cardíaca, né? Que a gente chama. Tem que ter uma coerência vibracional naquilo que a gente fala, naquilo que a gente é. Então a gente está falando aquilo que a gente é, a gente está sendo aquilo que está dentro. E não mais essa discordância vibracional do velho mundo. Então, gratidão, né? Vamos praticar essa gratidão todos os dias, sempre, não tem quando, horário, nada. A gente estar imbuído dessa gratidão e começar a fazer esse processo, ele começa a se tornar algo natural. Sempre a gente faz qualquer ação energética para alimentar o nosso ser interno, nutrir o nosso ser interno. Sempre com a intenção de nos elevarmos. E nunca com a intenção de obter algo, de querer algo. Sempre com a intenção de nos elevarmos. E deixando que o nosso eu superior conduza as coisas através de soluções que sejam mais elevadas. Gratidão.